Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Rocha Opções, a solidez da ciência a seu favor. Meu nome é Leandro Rocha, sou auditor federal de finanças e controle nas horas vagas, trader de opções, entre outras atividades. Curta, comente, faça perguntas, ative o sininho. Ah, Leandro, você nem começou a falar, discute depois então. Olha só, hein? O portfólio está chegando ao final de ciclo. Só falta fechar a posição do Delta 30. E olha só, sem nenhum manejo. Tudo indica que vai dar 1,6%. Além do dinheiro que está na renda fixa. Inclusive, vai ser demonstrado que esse percentual poderia alcançar até o dobro, chegando a 3%. Se você souber controlar o seu risco gama e a sua margem. E o mais legal, antigamente só eu que assistia esse espetáculo. Hoje em dia nós temos uma equipe de pesquisadores avaliando dia após dia as gregas, os valores dos prêmios, o comportamento dos ativos, anotando todas as variáveis e comprovando na prática. Ciência é isso, né? Não adianta apenas um cientista descobrir algo, né? Outras pessoas têm que ser capazes também de confirmarem aquela descoberta, que na verdade não é muito bem uma descoberta, na verdade está tudo originado lá nos Estados Unidos com a grande Test Trade, e aonde nós trouxemos para cá e adaptamos a nossa realidade. Nunca é demais reforçar que esse portfólio que está sendo acompanhado são de ativos brasileiros. E eu digo mais, nós sabemos que em mercados aonde maior instabilidade, as opções de delta menor, aquelas que são mais OTMs, em tese seriam mais caras, e daí que viria então o fato delas serem tão caras para serem travadas. Mas isso pode dizer que as de delta 16 são extremamente vantajosas no nosso mercado. E vamos cada vez mais demonstrar isso cientificamente. Mas vamos ao assunto de hoje, que também ele é muito importante. Uma das características mais poderosas da ciência é a sua capacidade de dissecar os elementos de uma estrutura para predizer o comportamento do seu conjunto. E aí que entra o delta beta, que é um indicador capaz de representar todo o potencial direcional de um conjunto de operações, nos fornecendo instruções de como o seu portfólio irá se comportar em cada situação de mercado. Então você vai ter uma visão, você olhando para o seu portfólio, você vai saber como ele vai se comportar caso o mercado suba, caso o mercado caia e caso ele fique onde ele está. É um poder que está à sua disposição se você estiver disposto a estudar. Ganhe muito dinheiro aprendendo a calcular o delta beta do seu portfólio. Vamos juntos! O delta beta, o famoso delta beta, da série Delta Reg. Nós, na segunda parte dessa série, nós discorremos sobre o delta e a sua função direcional, aonde demonstramos dois tipos de deltas que são muito importantes para você saber fazer o delta reg. O delta que a gente chamou de delta quantitativo, que é a quantidade de delta, de fato, que aquela sua posição tem, que é multiplicado pela quantidade pelo delta teórico ali, o delta T, e também definimos e demonstramos essa fórmula aqui. Eu não vou demonstrar de novo ela, que é o delta percentual, ou DP, ou delta P, que é a quantidade vezes o delta vezes o spot, o valor do ativo, dividido por 100, que nós podemos aqui substituir por delta Q vezes o spot dividido por 100.
E o delta beta, qual é a fórmula do delta beta? Se você entendeu os vídeos todos até aqui, vai ficar muito simples para você. O delta beta nada mais é do que o delta P vezes o beta, que vai dar, então, igual ao delta beta. Por isso é tão importante que você volte nesse vídeo aqui para você entender a demonstração que foi do delta percentual, para que você entenda, então, o delta beta. Para você entender sobre o beta, em vez de explicar tudo de novo do que é o beta, nada melhor do que você ir direto ali na fonte e assistir o vídeo Como Montar um Portfólio com Opções Brasileiras, que é um dos meus vídeos mais populares, já tem algumas milhares de visualizações, e lá dentro é definido com bastante detalhe, inclusive com vários exemplos, o que é o beta. Então, você, com toda a bagagem do Rocha Opções que você já assistiu, você vai tranquilamente chegar até esse momento aqui, na qual eu vou trazer para vocês como se calcula o delta beta ali na prática. Primeiramente, você sabe que você consegue visualizar o beta pelo OpLab, ali na tela principal dele, onde você tem aqui o beta dado por esse valor aqui, no caso, 1,15, que é Petrobras, que ela está muito alinhada com o Bovespa, só que um pouquinho mais potente, né? A cada 1% que cresce o Bovespa, ela sobe 1,15%. E aqui, então, você tem o delta beta, que você consegue olhando no cockpit também do OpLab. Você aperta a seleção, que aqui vai te dar, então, as gregas do seu portfólio e você consegue enxergar o delta beta. Além, claro, do teta, mas não é o objetivo aqui hoje. Aqui hoje o objetivo é você entender como é que isso é feito. Então, você tem aqui o ativo, que é Petrobras. Aqui, no caso, é uma call. Nesse momento, infelizmente, eu não anotei a data, né? Mas tudo isso aqui são valores anotados. Naquela data, o valor da Petrobras estava em R$ 30,92. E o strike dessa call era 33,94 e estava oferecendo um prêmio de 23 centavos. Uma informação importante é que essa call e todas as opções que eu vou estar listando aqui, elas estavam sendo negociadas há 34 dias para o vencimento. Todas elas estavam se utilizando de um financeiro de R$ 1.000. Então, nesse momento aqui, o que quer dizer esse financeiro? Quer dizer que você ganhou em cada uma dessas ações um financeiro de R$ 1.000. Então, se você pegar o prêmio pelo financeiro, isso que te deu 4.348. Leandro, por que você fez isso? Porque é um critério que eu fiz aí para colocar o tamanho dessas posições, que eu vou estar ganhando aqui um financeiro de R$ 1.000 em cada um desses aqui. Então, aqui nós temos o strike, nós temos aqui o prêmio, e o lote, que é 1.000 divididos por 23, e deu para conseguir R$ 1.000 aqui, eu vendi 4.348. Também não está, tem que ser múltiplo de 100, eu sei disso, mas eu quis que as contas dessem tudo certinho aqui, tá? Nós temos aqui o beta, que é 1,07. O delta teórico seria esse aqui. O delta Q, então, seria o delta vezes o tamanho do lote. Delta percentual seria aquela conta, utilizando aquela fórmula, utilizando o spot, para chegar no delta P, e o delta beta seria multiplicando pelo beta. A mesma lógica acontece aqui. Você pega o delta teórico, multiplica pelo lote, vai dar o delta Q,
Você multiplica aqui pelo spot, divide por 100, vai dar o delta P. Multiplica pelo beta, vai ter a delta beta. E assim você vai fazendo sempre a mesma coisa aqui. O que a gente vai observar aqui? A gente vai observar o seguinte. O que quer dizer o delta P? Quer dizer que se a Petro subir 1%, a sua call da Petrobras vai perder 224,91 desse financeiro aqui. Por isso que eu coloquei aqui como financeiro. Vai perder 224,91 desse financeiro. Mas você repare que é 1% de Petro, não é 1% de Vale. Não é 1% de Uzi Minas. Não é 1%. Então, o delta P, ele somente diz sobre o movimento da Petrobras. Você não pode somar 224 mais 204. Esse valor aqui ele não existe, né, como soma. Você não pode somar o delta Q de cada um, porque o que quer dizer 727? Quer dizer o seguinte, se a Petrobras subir R$1, você perde na sua call R$727. Subindo R$1 da Petrobras. Aqui subindo R$1 da Vale. Aqui subindo R$1 da Uzi Minas. Então, como é que você vai somar algo que aumenta com R$1 da Petrobras com algo que aumenta quando aumenta R$1 da Vale? Só se a Vale subisse R$1 e a Petrobras também, simultaneamente, coincidentemente, também subisse R$1. Aí você poderia somar os dois. Isso aqui que é importante que você entenda. Quando você utiliza o beta, o que você está utilizando? Você está dizendo o seguinte, que se o Bovespa subir 1%, Petrobras vai subir 1,07, que é quase a mesma coisa. Então, vai ser praticamente o mesmo delta P, um pouquinho mais. E 1% aqui de subida da Vale vai ser impactado por muito menos, porque não é para levar em consideração todo 1% aqui da Vale. Você tem que levar em consideração, para cada 1% da Vale, tem que multiplicar por 0,35, porque somente parte dessa subida da Vale vai ser refletida no Bovespa. Então, desses 204, só vai ter 71 de peso no delta beta. Porque ela acompanha de uma forma menos forte. Banco do Brasil, menos ainda. Nessa época, já Itaú bem próximo, Ambev também razoavelmente próximo. Então, você vê aqui como, nessa época, a Vale e a Uzi Minas estavam acompanhando pouco. Então, não existe você somar o delta Q aqui desses dois. O delta P ele tem que ser impactado pelo beta para você, de fato, apenas agregar o movimento que foi incorporado no movimento do Bovespa. Lembrando que isso que não necessariamente vai ser o peso dentro do índice, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quer aprender mais sobre o beta? Volta naquele vídeo lá. Não vou explicar de novo. Então, alguns exemplos. Se a Petrobras cair R$1, o que vai acontecer? O portfólio, supondo que todo o resto fica igual, o portfólio no que, ou seja, suas posições de Petrobras, elas vão ganhar 727,39.
Se a Vale subir R$ 1, o seu portfólio ele vai ganhar 239,55. Entendeu? Porque a Petrobras caiu, então é menos com menos aqui em cima. E aqui embaixo sobe, então é mais com mais, é por isso que ganha. Se a Uzi Minas caiu, ou seja, negativo com negativo, o portfólio ele vai ganhar 180,96. Não se confunda. Aqui não é mais R$ 1, aqui é 1%. Você quase errou, porque o delta P é quando sobe ou cai 1%. Aqui é R$ 1. Então, se a Uzi Minas cair R$ 1, menos com menos, vai dar R$ 180,96. Se o Banco do Brasil subir 1%, vai ser mais com mais, vai ganhar 247. Se o Ibov, agora o Ibov, se o Ibov cair 1%, a Cal do Itaú, ela vai perder 322 aqui. Aí você vai direto para o delta beta. Se o Ibov subir 1%, a put da Ambev vai perder, porque subiu, e aqui está errado. Vai ganhar. Tá vendo? É por isso que tem que saber fazer, porque você vê isso no slide, aí você aceita sem visão crítica, né? Mas é uma pegadinha. Aqui é ganhar. Porque se o Ibov subiu e aqui está positivo, é óbvio que você vai ganhar e não perder 202. Então, se o Ibov sobe 1%, o portfólio como um todo ele vai perder 301,20. Porque você ganhou aqui, você perdeu aqui, e a soma disso tudo aqui vai ser 301. E se o Ibov cair 1%, o portfólio ganha 301. Então, se eu fosse você, eu vi e revi essa tela aqui quantas vezes necessário até você conseguir ver isso aqui de uma forma muito clara. Entendendo a diferença entre o delta Q, delta P e o delta B, ou posso chamar de delta beta, famoso delta beta. Entendeu? Você tem que saber isso aqui intuitivamente, só de olhar e ver. Tá? Importante. O vídeo não vai ser grande, mas veja várias vezes ele. Já vamos para as lições. Por meio de diferentes métricas de delta, podemos prever a curto prazo qual será a movimentação do valor de seu prêmio, em função do movimento da sua ação e até do Bovespa. O delta beta de determinado ativo representa o quanto o valor das suas opções crescerá ou diminuirá com o aumento ou decréscimo de 1% do Bovespa. Então, você pode olhar também o delta beta somente daquele ativo lá. O delta beta ele tem a propriedade de ser somável entre diferentes ativos, entre diferentes ações, podendo ser considerada uma padronização do delta. O delta beta do seu portfólio, aqui é ativo, aqui é o portfólio, representa o quanto o valor de todas as suas opções, em todos os ativos diferentes, crescerá ou diminuirá com o aumento ou decréscimo de 1% do Bovespa. Pode-se considerar seu portfólio, independente de quantas opções vendidas e ou compradas, como uma única estrutura representada pelo seu delta beta. Então, você tem lá Petrobras, você tem Ambev, você tem Vale, call, put, comprado, vendido. É possível você somar isso tudo e chegar
num delta beta. Assim como também você pode fazer e somar todos os tetas de todas essas posições. Para você, então, entender qual vai ser o comportamento desse seu portfólio. Cada nova operação que é feita impacta o delta beta de seu portfólio, o que irá alterar seu comportamento como um todo com os movimentos do mercado. Então, você tem um delta beta, esse delta beta significa que ele vai se comportar de uma determinada forma direcional. Mas é óbvio que se você acrescentar uma nova operação, isso vai alterar o delta beta do conjunto. E é isso que você quer. Você quer ter o poder de manipular, como eu gosto de fazer, né? Você quer ter o poder de manipular o delta beta do seu portfólio. E é isso que eu vou ensinar com o delta reg para você. Eu vou te ensinar a você manipular o delta beta para que o seu portfólio adquira um comportamento que você deseja. É isso que eu vou estar te ensinando aqui. Tá? Mas eu precisava de todo esse conjunto, né, de estudos para você ser capaz de chegar até esse ponto aqui agora. Entenderam? Considerando que o delta beta do BOVA11 é aproximadamente 1, será possível alterar de forma previsível a natureza de seu portfólio para que ele responda positivamente a determinado movimento do mercado. Então, você quer que o seu portfólio fique ao máximo inerte em relação aos movimentos do mercado. Então, você vai manipular o delta beta para que ele fique dessa forma. Você quer que seu portfólio renda muito dinheiro se o mercado subir. Então, você vai manipular o delta beta para que ele fique apontado para cima. Você quer manipular seu portfólio para que ele ganhe uma fortuna se o mercado cai. Você vai manipular o delta beta para que ele fique apontado para baixo. É assim que se faz o delta reg. Não é só apenas uma proteção, você pode potencializar o seu portfólio também. Mas isso não é mais tema do vídeo de hoje. O vídeo de hoje é você entender o que é o delta beta. E essa compreensão é que eu vou precisar dela no próximo vídeo. Agora eu estou indo para a reta final. Eu não sei se eu vou precisar de mais 1, 2 ou 3 vídeos, tá? Eu preciso agora montar o quebra-cabeça, mas tudo a parte pesada ela já foi. Agora vai entrar mais o operacional, tá? Mas eu preciso que vocês tenham visto toda a série até aqui. Tá bom? Tá? Vale uma fortuna essa série. Eu estou vendo que não está tendo tantas visualizações que nem os vídeos que falam sobre ter grandes lucros, como ganhar 4.000%, mas quem está aqui comigo sabe que essa série é a série mais valiosa. Então, não importa quantas pessoas estão vendo, o que importa são as pessoas que estão vendo. Porque mesmo que fosse uma, teria um grande valor. Se ela está aqui é porque ela entendeu isso. Tá? E claro que a cereja do bolo, como é que a gente vai reunir tudo isso num raciocínio, num operacional, é o que a gente vai estar falando daqui em diante. Tá bom, gente? O mínimo que você pode fazer com um vídeo inédito, não existe no mercado nenhum vídeo explicando, inclusive, como calcular o delta beta, pelo menos que eu tenha conhecimento, nesse detalhe, o que você está vendo aqui hoje. Delta beta é praticamente
é um fantasma, né? É um ser extraterrestre que ninguém talvez tenha tido coragem técnica de chegar e colocar dessa forma, tá? Então, o mínimo que você pode fazer é me dar aquele apoio de sempre, que você sempre deu, curta, comente. Não precisa falar nada brilhante no comentário, mostre seu apoio. Se tiver dúvida, faça. Entre no Telegram. Tá aí o QR Code, tenho colocado sempre o QR Code, porque lá você vai ter muito mais riqueza e tem pessoas que sabem até mais do que eu lá dentro do Telegram para te responder. Tá bom, gente? Então nos vemos lá dentro e até o próximo vídeo, que é esse que deve ser aí o último vídeo do ano, fechando com chave de ouro. Até o Telegram e até o próximo vídeo.